3 navios de guerra americanos entraram no Estreito de Hormuz naquele dia navegando devagar, deliberadamente visíveis, como se estivessem desafiando o Irã a reagir. Das costas iranianas, comandantes da Guarda Revolucionária os observavam através de binóculos. 3 destroyers classe Arleigh Burke, navegando no que Teherã considera seu quintal estratégico. Para os analistas militares iranianos parecia uma oportunidade. Para os planejadores americanos era exatamente o que queriam que parecesse. Era uma armadilha, e o Irã caminhou diretamente para dentro dela. Para entender o que aconteceu no dia 7 de maio no Estreito de Hormuz, é preciso entender o que o Irã havia construído ali ao longo de décadas. A doutrina naval iraniana no Estreito não depende de uma marinha convencional. O Irã sabe que não pode competir com a 7ª Frota em combate direto. O que construiu com paciência e investimento sistemático foi uma rede invisível, instalações escondidas ao longo da costa. Posições de lançamento de drones camufladas em terreno rochoso, baterias de mísseis enterradas em bunkers subterrâneos, lanchas rápidas dispersas em dezenas de abrigos que se abrem apenas no momento do ataque. Uma teia projetada para ser ativada de surpresa e desaparecer antes de ser localizada. O problema com redes invisíveis é que elas precisam se revelar para funcionar. E quando o Irã viu 3 destroyers americanos navegando lentamente pelo estreito, decidiu ativá-la. No momento em que o ataque iraniano começou, os sistemas americanos de inteligência, vigilância e reconhecimento já estavam operando em modo de captura total. Cada posição de lançamento de drone que se ativou foi registrada. Cada lancha rápida que saiu de seu abrigo foi rastreada. Cada bateria de mísseis costeiros que entrou em operação foi mapeada em tempo real. A rede que o Irã havia passado anos ocultando se delatou pela própria agressão, porque não há como atacar sem revelar de onde o ataque parte. Os 3 destroyers, o USS Truxtun, o USS Rafael Peralta e o USS Mason, absorveram o ataque sem sofrer um único impacto. A aviação americana e as forças navais responderam destruindo as lanchas e neutralizando as posições de lançamento identificadas. Nas imagens de satélite disponíveis publicamente, ainda é possível ver as sequelas do combate na costa omanesa próxima ao estreito, destroços e marcas de destruição de instalações que o Irã havia construído metodicamente ao longo de anos. Em uma noite, parte significativa desse trabalho deixou de existir. Mas o que aconteceu militarmente no estreito é apenas metade da história. A outra metade está se desenrolando nas mesas de negociação. E é onde a situação ficou mais complexa nos dias seguintes. Desde o início do cessar-fogo, os Estados Unidos fizeram concessões sucessivas ao Irã, apostando que a pressão combinada do bloqueio naval e das sanções seria suficiente para trazer Teherã a um acordo negociado. A lógica era simples. Um Irã suficientemente pressionado economicamente eventualmente escolheria a diplomacia. O que aconteceu foi diferente. Cada concessão americana fortaleceu a posição dos linha dura dentro do Irã. A Guarda Revolucionária e as facções que acreditam que ceder a qualquer pressão americana seria uma derrota existencial para o regime. O resultado é uma guerra civil silenciosa dentro do próprio governo iraniano, entre os que querem negociar e os que querem resistir, com os linha dura ganhando espaço a cada concessão que Washington oferece. O prazo para o Irã responder ao memorando americano, um documento propondo 30 dias de negociação em troca de alívio parcial do bloqueio, expirou sem resposta. Não houve sim. Não houve não, apenas silêncio. E no vocabulário diplomático, silêncio também é uma resposta. Trump confirmou o prazo expirado e deixou claro o que aconteceria em seguida. O Projeto Liberdade, a operação de escolta naval de petroleiros civis através do estrecho, seria reativado. Navios de guerra americanos voltariam a patrulhar a entrada e saída do estreito, garantindo passagem segura para embarcações comerciais independentemente da posição iraniana. Mas mesmo essa decisão tem camadas de complicação. A Arábia Saudita e o Bahrein não foram consultados antes do anúncio inicial do Projeto Liberdade, e ambos inicialmente negaram permissão para uso de bases aéreas e espaço aéreo necessários para proteger as operações de escolta. Sem acesso ao espaço aéreo do Golfo, a operação enfrenta vulnerabilidades logísticas significativas. A Arábia Saudita eventualmente reverteu sua posição, mas o episódio expôs a fragilidade das coordenações laterais da estratégia americana na região. Do lado iraniano, a proposta enviada a Washington revelou o verdadeiro cálculo de Teherã. As condições iranianas incluíam encerramento das operações militares, levantamento de todas as sanções, liberação de ativos congelados, fim do bloqueio naval, e o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Esse último ponto é onde qualquer possibilidade de acordo desmorona imediatamente. O Estreito de Hormuz é uma via marítima internacional.
Por ali passa 1/5 do petróleo consumido no planeta. Aceitar a soberania iraniana sobre esse corredor não seria apenas uma concessão diplomática, seria uma transformação fundamental das regras do comércio global, abrindo precedente para que outros estados reivindiquem controle sobre vias marítimas internacionais que passam próximas a seus territórios. Marco Rubio deixou isso explícito nas declarações que se seguiram ao prazo expirado. O que Teherã estava propondo não era uma negociação de paz. Era a tentativa de recuperar pela diplomacia o que havia perdido militarmente. Washington rejeitou. As consequências econômicas dessa rejeição se espalharam imediatamente pelos mercados. O petróleo Brent superou $103 por barril nas horas seguintes ao anúncio de Trump. As bolsas de Dubai e Abu Dhabi recuaram. A defesa aérea dos Emirados interceptou 2 drones iranianos. Um navio de carga nas rotas do Catar foi atacado. Os mercados não estavam mais apenas reagindo a explosões, estavam precificando a incerteza diplomática, o risco de fechamento do estreito e as implicações do reclamo de soberania iraniana sobre uma via marítima internacional. Hormuz havia se transformado em algo mais do que um problema militar. Havia se tornado uma válvula geopolítica com impacto direto na inflação global, na segurança energética de dezenas de países e nas cadeias de fornecimento que sustentam a produção industrial asiática, incluindo a fabricação chinesa de veículos elétricos, que depende de petroquímicos e insumos energéticos que fluem pelo Golfo. A grande ironia da estratégia iraniana é que ela pressiona os adversários e os aliados ao mesmo tempo. Ao tornar o estreito mais perigoso e imprevisível, o Irã eleva os custos para os compradores chineses e indianos de petróleo iraniano. O preço de um barril pode ser baixo, mas o risco de transporte, o custo de seguros e a ameaça de sanções secundárias transformam o desconto em problema. À medida que a incerteza se prolonga, armadores evitam rotas iranianas, seguradoras elevam prêmios, compradores chineses se tornam mais cautelosos. A base de clientes que sustenta a economia iraniana sob sanções começa a se afastar. Não por decisão política, mas por cálculo de risco. O Irã construiu Hormuz como sua principal carta. Mas cartas só funcionam se o adversário acredita que você está disposto a jogá-la. E se jogar não destruir também a sua própria mão. Ao 11 de maio de 2026, o quadro está claro em contornos que não existiam há 2 semanas. O Irã não pode parar a marinha americana militarmente. A armadilha de 7 de maio demonstrou isso de forma definitiva. Mas também não pode aceitar os termos americanos sem que pareça uma derrota que ameaça a sobrevivência política do regime internamente. Washington não pode aceitar a soberania iraniana sobre Hormuz sem destruir as bases do direito marítimo internacional. E as facções linha dura em Teherã continuam tendo poder suficiente para bloquear qualquer acordo que o governo civil iraniano pudesse estar disposto a considerar. São 2 posições que não têm ponte óbvia. O que resta ao Irã é a incerteza como arma. Atacar petroleiros, lançar drones esporadicamente, manter o risco elevado o suficiente para que o custo político de operar no estreito permaneça visível. Mas a incerteza tem prazo de validade. Quanto mais se prolonga, mais o mundo se adapta. Encontra rotas alternativas. Constrói capacidade de armazenamento fora do Golfo. Reduz dependência das águas que o Irã tenta controlar. A armadilha que o Irã julgou ter armado para os destroyers americanos em 7 de maio revelou-se mais complexa do que qualquer lado havia calculado. Os destroyers saíram do estreito intactos. A rede que o Irã havia construído por décadas foi exposta em uma noite. E Hormuz, a carta que Teherã acreditava ser imbatível, está se tornando dia após dia o mecanismo que aperta o cerco sobre a própria economia iraniana.